Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Então aqui irei comentar um erro que também eu vi na internet, mas foi postado como uma piadinha mesmo, uma brincadeira, tá? Vou explicar o que acontece. Beleza. Para quem não sabe, esse símbolo aqui é um símbolo matemático que se chama integral. E em especial, isso aqui é uma integral chamada integral indefinida. Esse símbolo tem relação com outro conceito chamado de derivada. A derivada, em relação ao parâmetro, digamos x, é uma aplicação que leva uma função a outra função. E a integral indefinida, ela é uma aplicação que leva uma função a um conjunto de funções, tais que a derivada dessa função aqui g, onde é elevado, dê igual à função que está sendo integrada, tá? Essa derivação aqui, que eu coloquei esse símbolozinho, a derivada pode ser simbolizada tanto por d dx, como pode ser colocada também esse símbolo, como se fosse, a gente chama de linha, né? Então d dx de f, pra gente aqui também usa a mesma notação como f' da função, tá? Então isso aqui é derivada também. Então esses dois operadores estão relacionados na matemática. A integral indefinida é igual ao conjunto de funções g, tal que a derivada do g em relação a x seja igual a f, tá bem? Geralmente a gente não coloca esse termo aqui como conjunto, a gente escreve só isso aqui é um g mais uma constante. Por que a gente bota uma constante? É porque a derivada de uma constante é zero, tá? Então quando a gente deriva isso aqui, derivando g mais c, vai dar g', e g' é o quê? É f, voltou para cá. E a derivada da constante é zero, então volta para f, tá bem? Então tem isso aqui. Só que nós temos a seguinte coisa para derivadas. A derivada da função identidade, f de x igual a x, ela é uma constante igual a 1. A gente tem também que a derivada, se fosse 2x, a derivada é um operador linear, tá? Então ela faz assim, ó, a gente coloca o 2 para fora e fica a derivada do x apenas. Como a derivada do x é 2, como a derivada do x é 1, aqui fica 2 vezes 1, que é 2, tá? Então a derivada de 2x é igual a 2. Isso dá pra gente, então, o quê? Qual a integral de 2 dx? Isso aqui vai ser o conjunto das funções g, tais que a derivada seja igual a 2. Isso aqui, então, na verdade, vai ser 2x mais uma constante. A forma mais geral de função que a gente tenha real que satisfaça isso é igual a 2x mais constantes, tá? Por quê? Derivando isso aqui, derivando 2x dá 2. Derivando a constante também dá 2. Então a gente volta para cá, para o valor inicial. Beleza? Só que geralmente a gente escreve sem o símbolo de conjunto. Então isso aqui é 2x mais c. Só que nessa brincadeira, ele trocou o símbolo do x pelo símbolo da constante. Em geral, a gente pode fazer isso sem problema, tá? Porque na matemática a gente chama que as variáveis são dumb, não faz diferença qual variável você escolhe, né? Poderia ser x, y, z, w, c, etc. Só que nesse caso aqui, há uma confusão entre a constante e o outro símbolo, que era para ser um símbolo de uma expressão de uma função, né? Então isso daqui daria 2c mais c é 3c.
Só que se a gente deriva em relação a x, o 3c, isso aqui não vai dar 2, vai dar 0. A derivada de uma constante é 0. A derivada de uma constante é 0. Aí não estaria certo. Se a gente deriva em relação a c, também não está certo. Porque daria a derivada de 3c, seria derivada só do c vezes o 3, né? Daria 3, não voltaria o valor que está aqui. Então essa confusãozinha aqui acaba levando ao valor errado. Então a dica é nunca usar o termo para simbolizar a constante, a letra usada para simbolizar a constante, igual ao da variável, tá? Poderia ser outra coisa, sei lá, poderia ser y. Aqui ficaria y mais c. Ou poderia ser o x mesmo. Então essa é uma brincadeira que leva então ao resultado errado aí, nesse caso. Eu achei interessante para a gente ver como é que a gente usa letras sem cuidado, nós podemos cair em alguns erros em matemática, tá bem? Então foi um meme até que eu gostei de ver e pensar assim. A gente olha, não, de jeito nenhum. Integral de 2, sei lá, dx, isso aqui seria 2x mais uma constante. Mas ele trocou letras e ficou tudo igual a constante, né? Chegando ao resultado errado. Então não façam isso, né? Em geral, tentem usar as letras diferentes. Coloca aqui x, y, w, etc. Porque senão vai chegar no valor que não é correto. Bem, espero que você tenha gostado, entendido mais ou menos o que aconteceu aqui. Lembrando que esses termos aqui de derivada, integral, também não são do ensino fundamental ou médio. São coisas que se veem mais em faculdade, tá? Mas tomara que tenha dado para dar uma ideia, pelo menos, do que acontece aqui. O que não pode ser feito se não queremos chegar em erros. Tá bem? Então, grande abraço e até a próxima.